Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Café Com, podcast que está sendo gravado diretamente aqui da FIMA e da Móvel Sul Brasil 2023. Eu sou Viviane Salvador e falo diretamente com vocês aqui da Fundapark, dos pavilhões desses dois grandes eventos. E nessa série de bate-papos especiais, nós vamos falar sobre móveis, design, decoração, tecnologia, empreendedorismo e também arquitetura. E no episódio de hoje do Café Com, eu recebo com muito carinho a diretora de conteúdo e marketing na Casa Cor, Cris Bava. Tudo bem, Cris? Que prazer tê-la aqui conosco. Prazer o meu, Vivi. Obrigada pela apresentação e obrigada a vocês todos aí pela audiência. Seja bem-vinda, Cris. Então a gente vai falar um pouquinho com a Cris sobre as tendências da Casa Cor. Mas antes disso eu vou apresentar um pouquinho a nossa convidada. A Cris é historiadora de formação e jornalista por opção. Ela iniciou a carreira em museus de arte da cidade de São Paulo, como o MAC, o MASP e a Fundação Bienal. Em 1997, a Cris ingressou na Editora Abril, no núcleo Casa e Família das revistas Casa Cláudia e Arquitetura e Construção. Nesse período atuou como produtora, repórter e editora. E atualmente a Cris é diretora de conteúdo e marketing da Casa Cor, que é uma das empresas do Grupo Abril. A Casa Cor, como muitos sabem, é considerada a maior e mais completa mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo das Américas. E anualmente o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 20 cidades nacionais e mais 4 internacionais. Cris, vamos começar o nosso bate-papo então? Vamos, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês, hoje diretamente da Móvel Sul e da FIMA. Muito bem, o prazer é nosso também. Cris, essa união das feiras FIMA e Móvel Sul, que a gente está vendo aí toda a cadeia moveleira, essas inovações e lançamentos, elas costumam refletir na Casa Cor? E o caminho inverso também acontece? O que aparece na Casa Cor também impacta essa cadeia? Sim, Vivi, essa pergunta é ótima porque, sem dúvida, olha, a Casa Cor, como mostra, as empresas que participam, os seus criativos, né, os profissionais, essa rede toda está totalmente conectada com os principais movimentos do morar. Então, as novidades do mercado com certeza aparecem na Casa Cor. E eu gosto sempre de ressaltar que eu não falo apenas da Casa Cor São Paulo, Vivi. Eu falo de todas essas 20 franquias que acontecem pelo Brasil e pelas Américas, né? Então, a Casa Cor é um grande palco de ideias que espelha diretamente as principais tendências, os principais movimentos da casa, né? Eu queria citar um exemplo, aliás, eu queria citar vários exemplos, né? Mas eu vou citar esse primeiro. A presença marcante da madeira, né? Ela aparece agora, a madeira sempre esteve presente, né, nos projetos aqui no Brasil, mas a madeira agora ela aparece com um acabamento mais natural. E ela já aparecia assim há alguns anos, né? Não só na Casa Cor, mas na casa das pessoas. Mas agora ela vem com detalhes de acabamento, algo mais aveludado, as texturas um pouco mais sensíveis aos toques, as cores suaves, tanto no mobiliário como nos painéis, que vestem as paredes, os pisos e os forros. Então, isso vai refletir diretamente na cadeia produtiva, né? Aparecem nas criações de designers e, portanto, na produção das empresas e nos seus catálogos. Além disso, tem também a presença marcante, no caso da Casa Cor, do arquiteto. Esses criativos, eles estão muito atentos ao universo da casa e solicitam às marcas alguns produtos, acabamentos, polimentos e às vezes os pedidos deles são pequenos detalhes, pequenas interferências em determinados produtos que já estão em linha. Por exemplo, vou citar outro exemplo, Vivi, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Na mostra esse ano de São Paulo, a gente teve uma marca de planejados que atendeu prontamente um dos principais arquitetos lá da exposição, né? Ele olhou para o catálogo e disse: olha, eu adorei essa estante, eu queria muito usar essa estante no meu projeto da Casa Cor. Só que eu gostaria que vocês mudassem um pouquinho a paleta de cores, o acabamento, né, o toque. Enfim, essa nova estante, gente, se tornou o grande hit da exposição. Virou, assim, um sucesso absoluto de crítica e de público. Então, portanto, é isso, né, que a gente está falando. Às vezes, a gente imagina que a tendência é algo muito
enfim, distante das nossas vidas. Às vezes não, ela está muito presente, ela está com a gente. Ela está já nos produtos. Às vezes basta pequenas mudanças que dão esse toque especial, que justamente no caso da Casa Cor é feito pelos nossos criativos. Perfeito, Cris. Eu tenho uma pergunta para você. Eu gostaria de saber como é que é esse caminho. Quanto tempo uma tendência demora, uma tendência que foi lançada lá na Casa Cor, demora para chegar até na nossa casa, por exemplo? Bom, hoje é muito rápido, né? E eu queria só fazer um passinho para trás, Vivi, que na verdade eu penso que além das tendências, que hoje elas estão muito amplas, muito diversas, né? A gente vê uma coisa muito democrática quando a gente fala de tendência. Não existe mais aquela rigidez que isso está na moda, aquilo não está mais na moda, né? Hoje a gente tem uma grande gama de tendências, né? Mas o que todos nós sempre estamos em busca é aquela busca do morar melhor. Então eu diria assim, que se a gente pudesse falar de tendência, essa é a grande tendência, né? É a gente morar com mais conforto, com mais aconchego, enfim. E a gente está de olho o tempo todo, todos nós estamos de olho nas novidades, né? Aquelas novidades que vão atender os nossos desejos. Depois desses anos todos pandêmicos, em que a casa se transformou literalmente, né, nesse universo particular, que eu gosto dessa palavra poética, né? Ela ganhou um protagonismo absoluto nas nossas vidas, né? A gente percebe que o tempo ficou muito acelerado. E tudo isso que a Vivi está falando, essas tendências, esses movimentos, eles acabam chegando nas nossas vidas e a gente nem percebe o quanto a gente está muito próximos deles, né? Por exemplo, mais um exemplo. A gente olha a cor de um móvel, né? A gente olha um vaso, a gente olha um detalhe, a gente olha aquele, sei lá, aquele detalhe na casa que a gente queria mudar, uma bancada de cozinha. Tudo aquilo que faz sentido pra gente, esse produto, essa peça, esse detalhe pode ser incorporado muito rapidamente nas nossas vidas. Então, quando a gente fala desses caminhos, que são, na verdade, desejos, né? A velocidade é absurda, porque hoje a gente percebe que está tudo ao nosso alcance. E a gente nem percebe, mas a gente tem na própria casa algo que só transformando um pouquinho já se transforma, já vira uma tendência, já vira algo que é muito atual, né? Então, por exemplo, vou citar outro exemplo. Eu tenho um amigo... Adoro exemplos. Ai, que bom! Eu tenho um amigo querido que ele, antes da pandemia, ele tinha lá suas plantas decorativas em casa. Mas com o tempo que ele, né, na pandemia, a gente acabou ficando mais tempo em casa, trabalhando de home office, né? A gente tinha mais tempo até para cuidar das plantas. Sim. Bom, gente, hoje ele tem um verdadeiro bosque em seu apartamento. Uma floresta. Uma floresta. Então, quando a gente fala da grande tendência da Casa Cor e a tendência mundial, que é a biofilia, a gente está vendo que a pessoa já tinha ali uma planta em casa, mas a diferença justamente é essa amplificação, ou esse cuidado, ou essa atenção maior a alguma coisa que às vezes a gente já tem em casa. Então, olha como pode ser rápido, né? Uma tendência a chegar nas nossas casas, né? É uma questão de você olhar de outra forma. Com certeza. É. Perfeito, Cris. Terminou recentemente a Casa Cor São Paulo e agora está acontecendo a Casa Cor Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Ribeirão Preto e Brasília. O cronograma da mostra é sempre super intenso, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessas novidades que estão sendo vistas aí na Casa Cor aí pelo Brasil afora. O que está se sobressaindo mais? O uso da cor nos ambientes, Cris, ainda se perpetua? Sim, adorei essa pergunta, viu, Vivi? Porque falar da Casa Cor é a minha grande paixão. Bom, de fato, o cronograma é muito intenso. Como eu havia comentado com vocês, a gente tem ainda esse ano mais 10 mostras para acontecer. E todas essas que estão acontecendo agora. Então, a gente tem um total de 20 mostras, né? E é exatamente isso, sabe? Elas refletem muito, muito, muito esse momento do uso da cor. Porque eu acho que em nenhum momento, desde que eu estudo, pesquiso, estou nesse campo, né, nessa área, o uso da cor hoje não tem mais regra. Isso é notório. Então, assim, antes a gente dizia que ser chique era ser nude, ser chique era ser branco e preto. Não existe mais isso. Não só a moda incorporou os tons muito mais poderosos, né, mais intensos, como a decoração também. É claro, requer um tanto de ousadia, requer talvez um profissional que te auxilie nessa composição mais ousada, mas é isso que acontece. Hoje as cores, elas vão desde paletas bem vibrantes,
como o pink, o laranja, até os tons terrosos, né, que a gente viu muito, os tons terrosos nos seus diversos matizes. E as mostras pelo Brasil e pelas Américas refletem muito isso, né? Eu queria citar outro exemplo, que é o ambiente do Marcelo Salum. Eu convido vocês a olharem o nosso site ou as nossas mídias sociais para vocês darem uma olhada nesse ambiente do Marcelo Salum, que era um ambiente muito, muito especial, fez muito sucesso na Casa Cor São Paulo. Esse arquiteto fez um dos grandes espaços da Casa Cor e ele mesclou uma profusão de cores, mas que elas estavam em harmonia e aquelas cores, sabe, davam uma alegria. A gente se sentia muito bem naquele lugar. As cores abraçavam ao invés de repelirem, como muitas pessoas no passado falavam. Então, esse é um exemplo belíssimo. Ou agora, está acontecendo a Casa Cor Rio, numa casa maravilhosa no Jardim Botânico. Queria que vocês observassem o quanto o Rio está colorido, né? Ele começa na fachada e perpassa por vários ambientes da mostra, né? O Jardim de Inverno, do Eric Figueira de Mello, é um jardim de inverno vermelho. Então, aquelas plantas no meio do vermelho, ficou belíssimo. Ou a Paola Ribeiro, que fez todo um teto, um forro do ambiente dela completamente colorido, enfim. Hoje a cor, ela é uma das coisas mais importantes, ao meu ver, na decoração. Como você consegue aplicar a cor de uma forma harmônica, bela e que agrade aos sentidos. Legal, Cris. Eu quero saber um pouco mais sobre o design biofílico, você citou ele anteriormente, e como ele nos ajuda a promover um bem-estar, até um conforto emocional, né, Cris? A gente está atrás disso, né? Muito, muito. Perfeito, Vivi. Justamente, né, eu acabei de falar sobre isso, porque a biofilia é uma coisa que está muito, muito, muito importante e ela é muito necessária, né? E aí eu agradeço pela pergunta, porque é um momento importantíssimo da gente poder falar sempre disso, porque a biofilia, ela tá ali na vida das pessoas, né, como eu falava no começo, há muito tempo, mas não dessa forma. Então, a gente tem um encantamento hoje com o verde, que é uma coisa que não acontecia antes, né? E, por exemplo, a gente vê, quando eu comecei a prestar muita atenção num italiano, no Stefano Boeri, que ele projetou em 2009, gente, o Bosco Verticale, que é um arranha-céu em Milão, no centro de Milão, que é um arranha-céu verde, onde as pessoas moram como se fossem pequenas florestas, que é de 2009, repetindo. A gente começou a ver isso muito, por exemplo, o aeroporto que viralizou nas redes, o aeroporto de Singapura, com aquela cascata, com aquela floresta dentro do aeroporto. Tudo isso, né, vem mostrar pra gente esse desejo, essa vontade que a gente tem de se reconectar com o verde. Isso já era pré-pandemia, Cris? Pré-pandemia, isso acontecia. Citou? Citei pré-pandemia. O aeroporto, não. Pré-pandemia, a gente já estava nesse movimento desse resgate da natureza. E, por exemplo, os japoneses, há muitos anos, entendem esse resgate da natureza como um processo de cura. Os japoneses entendem que a natureza é capaz de nos curar, como você falou, trazer bem-estar, trazer calma, trazer conexão, concentração, né? Então eles têm lá já há muitos anos o tal do banho de floresta, que hoje a gente tem aqui, e eu queria pegar o gancho, né, e falar um pouquinho da Casa Cor, porque um dos grandes pilares da Casa Cor esse ano foi a biofilia. E assim, dos convites mais acertados da curadoria da Casa Cor foi chamarem esse biólogo e botânico Ricardo Cardin. Eu convido de novo vocês todos a darem uma olhadinha nas nossas redes sociais. Ele deu uma aula de paisagismo e botânica no nosso canal do YouTube. E ele é um ativista, gente. Ele vai além. Ele é um ativista que ele procura que assim, os paisagistas e que todos nós, que a gente resgate os biomas brasileiros, quer dizer, que a gente resgate as plantas brasileiras, não as exóticas. Muitas das vezes as exóticas viram um grande problema para aquele nosso bioma, né? Então ele é um ativista da retomada, da regeneração da Mata Atlântica brasileira. Então ele fez isso na Casa Cor, ele fez uma belíssima floresta de bolso, em que a gente perpassava por esse caminho todo verde e que a gente sentia essa conexão com a natureza. Mas a Casa Cor foi muito além, né? Eu diria que dos 74 espaços, praticamente todos tinham ali um momento verde, tinham ali um pouquinho de biofilia. E essa biofilia, Cris, a gente pode levar para a nossa casa, mesmo morando num apartamento, num grande centro urbano? Porque às vezes a gente parece, não, só no
uma casa que vai proporcionar isso? Ou não? Como é que está esse movimento? Olha, isso é ótimo, porque eu vou citar aqui o Sig Bergamin. Ele fez, talvez, o espaço mais importante da Casa Cor esse ano, que é o espaço da Deca. E ele é um grande arquiteto, designer de interiores, que sabe mesclar coisas, ele gosta de coisas, de objetos. Ele é um maximalista, ele se entende como um maximalista. Eu tô fazendo essa digressão apenas para chegar nesse ponto dessa pergunta da Vivi. Adivinhem, gente, eu acho que muitos de vocês estiveram na Casa Cor São Paulo, mas quem não foi, adivinha qual foi o mote desse ano no espaço do Sig Bergamin? O verde. Ele colocou mais de 10 mil espécies nesse espaço fechado, e é por isso que eu quero chegar, fechado dentro da Casa Cor. Era um banho, literalmente uma imersão verde, em que a gente tinha até toda aquela umidade. E por que ele conseguiu fazer isso num espaço sem luz natural? Porque hoje existem tecnologias que propiciam que as plantas façam a fotossíntese. Então, você ter uma planta ou você ter um pequeno bosque na sua casa, claro, vai variar. Você mora num apartamento sem luz, com luz, próximo à janela, não próximo à janela. Vai ter várias questões técnicas, mas é possível em qualquer lugar a partir das novas tecnologias. Então, tinha lá o desenvolvimento de uma tecnologia que a iluminação noturna fazia com que as plantas pudessem fazer a fotossíntese delas, e elas estavam lá lindamente na mostra. Que fantástico isso. Cris, revestimentos, vamos falar um pouquinho sobre Vamos. isso? E a gente pode falar também sobre a questão da madeira. O uso da madeira está em alta? Nossa, bom, a gente também falava no começo, né? A madeira nunca sai de moda. O que acontece neste momento, né? Nessa tendência agora? Que a madeira aparece com outros acabamentos, né? Ela é um clássico, mas se a gente tivesse que falar para onde estão apontando os caminhos, onde os criativos estão usando mais, é de fato a madeira com toque natural. É a madeira com toque aveludado, aquela madeira que eu falava no começo aqui da nossa conversa, né? E também o uso. Então, antes a gente via madeira onde? A gente via madeira no piso, a gente via madeira em algum mobiliário, a gente via madeira em alguns pontos. Hoje a madeira, ela veste as paredes, ela está no forro. Muitos momentos, muitos ambientes projetados nas diversas casas cor pelo Brasil, né? São madeiras que usam no forro. Então, eles colocam algum tipo de outro revestimento no piso e no forro usa madeira, porque traz aquele acolhimento. Ou nas paredes, grandes boiseries de madeira. O projeto da Paola Ribeiro, uma grande arquiteta carioca que fez a mostra em São Paulo, ela revestiu todas as paredes do espaço dela de madeira. E essa madeira era madeira clara, aveludada, natural. Embora muitos arquitetos também gostem do alto brilho, né? E eu diria, Vivi, que a madeira é um dos grandes momentos dos revestimentos atuais, né, e muito caros, porque a madeira acolhe. Mas eu diria que ele não é o único que é tendência. Eu diria que existem uma porção de tendências. Por exemplo, a volta do granilite. Não sei se todos sabem o que é o granilite, mas o granilite é como se fosse uma resina com uma série de pedrinhas no meio, que estava muito em alta nos anos 50, se usava o granilite, grandes arquitetos, grandes nomes da arquitetura usavam o granilite em larga escala. O granilite volta, mas ele volta como cerâmica. A cerâmica com aparência de granilite. Por exemplo, as placas grandes, né? As placas sem emendas, também é uma grande tendência da decoração. Existem também a volta das cerâmicas 20 por 20, não sei se vocês lembram, aquelas cerâmicas quadradinhas que se usava muito no passado. Elas voltam, só que elas voltam com uma cara nova, com uma roupa nova, elas voltam brilhosas, elas voltam com um efeito todo amassado. Enfim, é isso de revestimento, Vivi. Itens de decoração, Cris. A gente viu várias novidades aí que surgiram bastante na Casa Cor São Paulo. A questão das peças vintage. Elas estão vindo com força mesmo? O que você pode destacar aí? Exato, de fato. Na Casa Cor São Paulo desse ano, só na Casa Cor São Paulo desse ano, existiam 4 máquinas de escrever.
aquelas analógicas, gente, aquelas da datilografia. Então, assim, uma profusão de coisas, né? Eu coloquei aqui desde discos de vinil usados como objeto de decoração, até os sofás com volutas, né? Vocês lembram que agora o sofá é tudo retinho, ele é curvo, mas ele é reto no sentido de que não tem grandes volutas. Agora é várias volutas, várias almofadas, né? A gente viu muito, mas muito à volta do vintage, o valor das peças vintage, o valor das antiguidades, o valor que as peças antigas têm como resgate de memória, né? Como uma coisa que traz o nosso passado à tona, traz a nossa história à tona. Conta histórias, né? Contam esse histórias, objeto. exatamente. Cristaleiras, nunca mais ninguém tinha visto as antigas cristaleiras das nossas avós. Hoje as cristaleiras estão com tudo, porque elas acomodam as coleções, elas acomodam os nossos objetos caros, né? Nossos queridos, né? Enfim. Cadeiras de balanço, a gente também não via mais cadeiras de balanço. Hoje a gente vê grandes designers projetando cadeiras de balanço, ou as cadeiras de balanço antigas estarem de volta em voga, apareceram bastante na Casa Cor. Bom, além disso, a gente tem uma tendência que, pegando o gancho aqui da Vivi, do vintage, mas é da decoração afetiva, né? É do design afetivo, aquela decoração que traz o calor, que traz o aconchego, que traz um pouquinho da nossa história e do afeto, daquilo que nos faz bem, né? E eu diria, por exemplo, que uma das capas da Casa Cor São Paulo esse ano é um desses ambientes, um desses ambientes do Luiz Otávio de Beus, um designer de interiores, que trouxe um pouquinho esse calor da decoração clássica, que trouxe esse aconchego das peças vintage, que trouxe um pouquinho daquela decoração clássica mesmo, com mais objetos, mais coisas antigas, coisas que convivem em harmonia com as coisas contemporâneas. Que delícia esse bate-papo, adorei, Cris. Adorei saber de tantas tendências, tantas novidades aí da Casa Cor. E quem quiser saber mais informações, conferir todas essas novidades, participar, eu quero saber quais são os canais aí da Casa Cor, os canais de comunicação de vocês. Então, o nosso principal canal é nosso site, né, casacor.com.br, e o nosso app, nosso aplicativo, ele tem lá todos os ambientes, estão lá tagueados e tal, também é uma coisa para vocês conferirem. Mas estamos em todas as mídias sociais, até no TikTok, gente. Então, eu diria que a nossa grande mídia social hoje para decoração é o Instagram. Então procurem lá Casa Cor Oficial, e todas as franquias também têm seus Instagrams, e a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá em todas, até no TikTok. Adorei o papo, bom, falar desse assunto que eu amo, foi muito prazeroso. Obrigada pelo convite, Vivi, e obrigada a todos vocês. A gente que agradece, obrigada pela presença, Cris, foi ótimo o nosso bate-papo, muito obrigada mesmo. Bom saber todas essas novidades. Obrigada, Maravilha. Até a próxima. E obrigada a você também pela sua audiência. E a gente reforça que esse bate-papo está sendo transmitido diretamente aqui da FIMA Imóvel Sul 2023, 2 feiras que reúnem mais de 500 marcas e expositoras. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.